Olá, hoje eu quero compartilhar algo que eu cheguei a uma conclusão sobre comportamento. E é tão interessante quando a gente faz uma análise conclusiva do nosso próprio comportamento. Há muito tempo eu venho refletindo e analisando sobre o meu próprio comportamento. E aí vocês podem perguntar, mas em qual sentido o seu comportamento? Aí eu respondo, claro, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E como assim, né? No sentido pessoal, no sentido profissional, no sentido humano, de relacionamento interpessoal, no sentido da maternidade, da espiritualidade, um todo, um conjunto completo. E ao final, a minha conclusão, a minha análise, o meu resultado, ele não foi tão positivo. Infelizmente, não foi. Mas por que não foi? Porque eu entendi que o resultado que nós alcançamos no decorrer, né, da nossa trajetória de vida, ele está totalmente ligado às escolhas que nós fazemos. E fiz escolhas erradas, não necessariamente não levo para esse lado de ter feito escolhas erradas, mas escolhas de forma errada, escolhas sem, vamos dizer, planejamento, às vezes, escolhas sem uma maturidade, escolhas sem, vamos dizer assim, de uma forma mais fácil de compreensão, escolhas momentâneas sem muita reflexão. Acredito que isso fica mais fácil para poder eu me expressar. E aí veio a questão, né? Há um tempo, não tanto tempo, do início desse ano até agora, eu havia planejado um caminho diferente no que diz respeito à área financeira. Mas eu havia feito esse planejamento, né, sem alicerce, apenas um planejamento. E na minha cabeça é assim, eu planejei, vai chegar essa data e eu vou conseguir. Mas não é bem assim, né, pessoal? Não é bem assim. A gente precisa nos pautar da nossa real situação para tomar uma decisão financeiramente falando bem assertiva. E o que mais pesou para mim em tudo isso? O que mais pesou foi eu ter conscientizado que eu trabalho, né? Eu atuo, a minha atuação prática, profissionalmente falando, com orientação. Orientação para quem? Orientação para o meu cliente. E o meu cliente, ele é um público do ramo empresariado. E técnicas e legislações, tudo ao qual deve ser feito dentro de um padrão e também de um parâmetro legal, e que tudo isso traga como resultado positivo o tão almejado lucro. E então, eu parei e refleti. Poxa, eu atuo com isso, eu presto serviço nessa área. Até então, vamos dizer que quem me conhece, quem conhece o meu trabalho, quem conhece o meu serviço, né, sempre tá com uma avaliação positiva quanto a minha metodologia. Mas a questão é, e por que às vezes comigo não tem dado certo? E eu entendi, não tem dado certo justamente pelo meu comportamento.
Eu, às vezes, ou na maioria das vezes, converso com pessoas em um contexto geral e às vezes elas citam assim: nossa, comigo não dá certo porque a culpa é de alguém, a culpa é de alguma ação terceira, mas a pessoa nunca para e conscientiza e traz para si própria se não é a forma ao qual ela toma suas decisões. E eu, diferentemente desse método, né, de pensar, eu entendi que é o meu comportamento, é a forma como eu lido ao tomar as minhas decisões. E eu entendi também que é a partir dessas minhas decisões que os resultados serão como eu almejo. E como eu tive que tomar uma decisão que eu não havia planejado, que saiu totalmente fora do contexto daquilo que eu criei como expectativa, é que eu resolvi compartilhar isso hoje. Compartilhar para quê? Porque eu quero me aparecer aqui? Não, de forma alguma, não é isso. Eu não tenho esse foco. O meu objetivo é justamente compartilhar para fazer com que aos que me assistem também possam refletir sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões, sobre o teu comportamento. Porque para mim foi pesado eu ter que enxergar e encarar essa realidade. Eu tive de